a igreja cristã bíblica, a igreja cristã na história da igreja, entende? Tem, aí você diz assim, não, mas fulano disse isso, Beltrano disse isso. Então, heresias sempre aconteceram na história da igreja. Pastor Gladson, vamos lá. O pecado de Gênesis 3 é de ordem sexual? Sim, na minha visão, sim. Começando com Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. Então começou um diálogo, né? Esse ser começou a dialogar com a mulher, então ela conversava. É assim que Deus disse, então começou um questionamento, né? Um questionamento. É assim que Deus disse? E depois fez uma pergunta. Não comereis de toda a árvore do jardim? Então, do jardim comeremos. Aí a mulher disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Então, aqui ela citou Gênesis 1, 29. Porque aqui nós vemos no 29, o fruto da árvore que dá semente serve-usar para mantimento. Então, isso aqui é para mantimento. E aqui no decorrer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. O pastor, como é professor de hebraico, ele sabe que aqui esse dele é Shalom. Mas quando Deus falou no versículo 17 do capítulo 2 de Gênesis, aqui ele fala Shelah, quer dizer, né? Dela não comereis. E aqui a serpente fez a interpretação dele para Eva. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. A primeira mentira. E essa era a primeira mentira, pastor Juliano, pastor César, ela está vinculada lá em Apocalipse 22, 18, 13, quem tirar, quem acrescentar, perderá o direito de comer da árvore da vida. E Jesus disse no Evangelho de João 8,44, quando aqueles diziam que eles eram filhos descendentes de Abraão, Jesus disse, vós tendes por pai é o diabo, porque ele homicida desde um princípio, né? Porque aí Jesus vai fazendo a narrativa lá. E antes do 44 ao 43, Jesus disse assim, vós não entendeis minha linguagem, né? É o que a gente vê que muitos teólogos não entendem a linguagem de Gênesis capítulo 3. E aqui ele começa, continuando, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, ela iria conhecer, saber como seria a concepção da vida, segundo o meu entendimento, o que diz as Escrituras. Agora, as consequências são graves daqui para frente. Tanto que Paulo fez uma alusão a este assunto, escrevendo aos Coríntios, no seu capítulo 11, no versículo 1. Tem uma tradução que diz, Oxalá, tem outra tradução que diz, tomara-me suportais a minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de Deus para vos preparar a saber como uma virgem. Então, Paulo está falando de virgindade, que era Paulo. Aqui, a Eva era a primeira virgem. E Paulo justamente está falando, estou preparando como uma virgem, a saber, a um marido. Porque aqui a Eva não teve um marido. Aqui nós vemos que teve 2 homens, e eu vou provar dentro da ciência e dentro das Escrituras, que o que aconteceu com a Eva, ela concebeu de gêmeos. E hoje a ciência, ela chama esse caso raro de superfecundação heteroparental. É quando uma mulher concebe de 2 homens diferentes. Foi o que aconteceu aqui. Tem demência? Segundo o que eu entendo que a Bíblia está dizendo. Agora nós vemos as consequências depois que ela ouve a serpente, né? Continuando aqui o texto. E vendo a mulher que aquela árvore era boa e comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto. Então aqui nós temos uma metáfora, né, tomando uma coisa por outra. Pastor, permita-me, com respeito, te interromper. Vamos fazer o seguinte, terminou os 4 minutos, depois volta no senhor, com suas considerações naquilo que o pastor César vai discorrer e as consequências. Então ficou claro aqui para aquele que está nos ouvindo, o senhor acredita que o pecado de Gênesis 3, então, é de ordem sexual. Pastor César. Bom, em primeiro lugar, em Gênesis capítulo 3, não acontece nenhum tipo de contato sexual, nem entre a mulher e o homem, nem entre a mulher e a serpente. E isso é só ler o texto, qualquer pessoa lendo o texto não vai perceber isso. Vale lembrar que a doutrina defendida pelo
pastor Gladson, um querido, uma pessoa muito educada, inclusive. Essa é uma doutrina que as pessoas concebem através de um convencimento. Alguém convenceu ele disso, e aí, a partir desse convencimento, ele vai para as Escrituras com esse pressuposto. É impossível que qualquer pessoa minimamente alfabetizada, lendo o texto de Gênesis, capítulo 3, perceba ou entenda que ali houve uma relação sexual entre a Eva, eu vou falar Eva aqui, ela vai ser chamada Eva depois, entre a mulher e o tentador, que lá na frente, no Apocalipse, vai explicitar que Satanás é a antiga serpente. Então, entre Satanás, o diabo, e a mulher. Quem defende essa ideia foi convencido a essa ideia. Por um monte de... E aí cita coisas extra-bíblicas, coisas, às vezes esotéricas, às vezes de fontes que não são confiáveis, né, do ponto de vista da ortodoxia cristã e tal. A igreja cristã nunca defendeu essa ideia. Nunca. A igreja cristã bíblica, a igreja cristã na história da igreja, entende? Tem... aí você diz assim, não, mas fulano disse isso, Beltrano disse isso. Então, heresias sempre aconteceram na história da igreja. O que eu estou dizendo é que o todo da igreja, a igreja, os cristãos como um todo, né? Ah, mas e fulano de tal no século tal, e fulano de tal no século tal, aí cada um pode falar o que quiser, como o senhor pode falar o que quiser aqui agora, assim como essa sua interpretação não representa a igreja, a igreja como um todo. Então, pessoas individualmente tendo opiniões não significa que a igreja abraçou, nenhum credo da igreja nunca contemplou essa ideia, nenhuma reunião da igreja, nós tivemos 7 concílios dos principais, nunca tratou essa história e tal. Então, o texto bíblico diz que não. Dizer que a Eva ficou grávida e ainda de gêmeos que nasceram em tempos diferentes, porque há de se lembrar, é só ler o capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem, a palavra aqui, Adam, com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. E disse, adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois, ela deu à luz a Abel, seu irmão. Então, Abel foi lavrador de ovelhas e tal. Então, dizer que são gêmeos, eu acho que piora a situação, porque a ideia dessa doutrina é dizer que o Caim é filho do diabo, mas Abel não. Aí Abel é filho de quem e como eles conseguem ser gêmeos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Pastor Gladson, biblicamente, como o senhor prova esse relacionamento de Eva, e no caso seria com o diabo? O tempo está com o senhor. Vamos lá. Não teve contato de sexo. Não. O sexo acontece com roupa ou sem roupa? Por que viram que estava nu? Pergunto para o pastor César depois, ele responde. Então, eles estavam nus. E o que fez vê-los que estavam nus? Qual foi o fruto, então, segundo o seu entendimento? É impossível ter um relacionamento. Não representa. Então, eu pergunto para o senhor o que é que representa, né? E qual foi o tempo? O senhor disse que foi um tempo depois. Me dá um texto. Eu quero que o senhor me dê um tempo, tá? Um texto. Então, continuando aqui, ela estava zelosa de Deus para preparar como havia saber um marido. Cristo. Me perdoe. Cristo. Então, a gente vê, mas temam. Por que ele fez uma alusão, pastor César? A serpente. Mas temam como a serpente enganou a Eva. Se o senhor pegar aí todo esse capítulo de 2 Coríntios 11, mas temam como a serpente enganou a Eva. Enganou a Eva. Agora ele está falando de virgindade, está falando de marido, e agora ele está falando, eu temo como a serpente enganou a Eva. Também corrompa os vossos entendimentos. O que fez a serpente aqui para ela? Foi justamente desacreditar no que tinha falado, mas nem para Eva Deus falou para Adão. Se você pegar aqui em Gênesis, no capítulo 2, Deus falou, foi para Adão. Quando ele disse, e Deus abençoou e multiplicai. Essa palavra, o hebraico, o senhor conhece muito bem, que ela é falada para Abraão, essas mesmas duas palavras para Abraão, para Isaac e para Jacó. Então,
os filhos viriam. Uma pergunta para o senhor, como que os filhos viriam então? Porque frutificar e multiplicar eram descendência. Porque ele falou que faria isso com Abraão, com Jacó. Você vai lá em 48, eu acho que é verso 4 em diante. Quando Jacó está partindo, ele fala justamente para José, que Deus tinha prometido multiplicar, encher os povos. Noé, você pega também Gênesis 9, verso 7, pode pegar em Gênesis 9, 7, o que é que Deus fala para Noé? Frutificar, multiplicar. Então os filhos viriam. Se você pegar Gênesis 28, frutificar e multiplicar, como que eles viriam? E aí a gente vê o apóstolo São Paulo escrevendo a Timóteo, no seu capítulo 2, verso 14. Adão não caiu em transgressão, mas a Eva caiu em transgressão. Já estava bom. Diz que a mudança para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Se o senhor pegar um homem conceituado, mas não adianta eu falar de Joseph, de Espúgio, Vamos falar da Bíblia. Da Bíblia é melhor. Então é melhor na Bíblia, então eu vou ficar só com a Bíblia. Pastor César. Ok, vamos lá. Ele cita a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então vamos lá. Primeiro, o pastor Gladson entende que no capítulo 3 de Gênesis houve um relacionamento sexual entre Eva e o diabo. A serpente. E esse relacionamento entre Eva e o diabo, 2 filhos. E aí ele cita segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 11, versículo 3. Assim como a serpente enganou Eva, eu temo que vocês também sejam enganados, tal, e se afastem da simplicidade de Cristo. O senhor quer dizer que o diabo pode transar com as mulheres da igreja? Porque Paulo está dizendo assim, ó. Assim como a serpente enganou Eva, e se o senhor diz que lá em Gênesis 3, enganar Eva, termina nesse engano, o sexo, então o senhor está defendendo que o diabo pode engravidar as pessoas da igreja hoje, e Paulo estava com medo de que o diabo fosse lá copular as irmãs da igreja e gerar filhos, e esses filhos eram quimeras, eram mistos, eram semi-anjos, meio Deus, meio e tal, só pra gente entender, é isso que o senhor está defendendo? Que papo é esse, Willis? O senhor está vendo o que Paulo está falando aqui sobre falsos apóstolos, falsos ensinamentos, ao ponto que, quando ele continua aqui, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O senhor sabe que ele está fazendo uma alusão lá em Gênesis, o que Satanás está fazendo aqui com os falsos apóstolos. É o que está escrito no texto. Pode continuar a leitura, não para somente aí. Na continuidade, ele vem aqui ao ponto que ele vem e diz assim, ó, não é maravilha que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. É um concebimento de um ensinamento errado. Foi o que a Eva concebeu e praticou sexo. Que viagem é essa, velho? Se a Eva foi enganada... A Bíblia diz. Peraí, se ela foi enganada... Tá na minha vez? Sim, pastor. Tá. Se a Eva foi enganada ali, logo ela é inocente. Porque se você é enganado, você é inocente. Se eu te der um golpe aqui e você não souber o assunto e você for enganado, qualquer juiz vai te absolver. Por que é que a Eva foi condenada sendo que ela é a vítima? Se ela foi enganada, então a gente está falando do estupro. Então Deus vai condenar a mulher que foi enganada e naquele engano e tal, sendo que quando eu fiz a pergunta de Coríntios capítulo 11, aí o senhor disse, não, ela foi enganada. Então, tá bom. Então, se eu também entendo que Eva foi enganada lá por Satanás, mas ela tomou uma decisão pessoal e comeu o fruto, rompendo com Deus. É isso que o senhor está dizendo. Então, bom, vamos lá. É o que diz o texto. É o seguinte, pastor César, deixa eu explicar, porque a maioria das pessoas não entende o que é a Isso, da né? serpente. No chat eles não estão compreendendo. Até o tempo tá ali. O diabo fez sexo com a serpente, né? Ou a serpente fez sexo com Eva e nasceu Caim e Abel. Qual que é a base para crer nisso, né? Eu vi que o senhor falou, que ele citou a escritura de Paulo, de 2 Coríntios, o senhor falou sobre Eva ter sido enganada. E a Bíblia fala lá em Timóteo, né, que Adão não foi enganado, mas Eva, sendo enganada, ela caiu em transgressão, né? E houve punições por causa disso. Só que eu acho que a gente tem que dar um passos atrás antes de a gente chegar no que realmente aconteceu no Éden. E a questão é sobre conceituar as árvores da vida, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do mal e o comer do fruto. Você sabe que a teologia diverge entre árvores literais e árvores simbólicas. Tem partes literais e partes simbólicas, porque elas se misturam. Quando você enxerga
a árvore da vida, como dizem Provérbios, o fruto da retidão é a árvore da vida. Né? E daqueles que buscam, recebem da árvore da vida o fruto da retidão. Você tem mais outras passagens em Provérbios falando que é todos aqueles que tomam da árvore de vida, né? Shain no hebraico. Então a ideia é que, como a árvore da vida, a maioria dos rabinos interpretam, né? Que aquilo era como se fosse a Torá, a palavra de Deus, né? A árvore da vida, esse conhecimento que daria a vida, porque ela tem uma distinção entre as outras árvores literais. E a árvore do conhecimento do mal seria o quê? Seria o inverso disso. O conhecimento do mal, o conhecimento de Satanás, né? O conhecimento do bem e do mal. Então, quando você entende que é o conhecimento do bem e do mal, e comer da árvore da vida era comer do conhecimento que dava vida, que dava vida eterna, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era o conhecimento que dava morte, a gente consegue ir para onde que era o fruto. E o que era o fruto? Temos 1 minuto. Qual que é a única escritura que a gente pode fazer exegese para a gente entender o que era o fruto? Eu concordo com o senhor quando o senhor falou sobre Gênesis 3, sobre a gente querer ler e entender uma relação sexual ali. A gente tem que construir uma construção teológica que vai desde antes, depois. Por exemplo, eu vi um debate sobre Gênesis 6, né? E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens e tomaram para si esposas. Se você ler aquilo ali, com certeza você também não vai chegar a uma conclusão que foram anjos. Você vai fazer construção teológica. Você vai pegar Judas, você vai pegar Pedro, você vai pegar Jó para fazer uma construção teológica. Mas qual é o texto para fazer essa exegese que você usa? É o que eu quero mostrar. Você tem 20 segundos. Tá, primeira coisa. Sobre Gênesis 6, a gente mostra que haviam gigantes na Terra. Só que esses gigantes, eles não vieram da relação dos filhos dos homens, ou dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Eles já existiam antes. Então, essa alteração genética para surgir gigante, ela veio antes, isso eu conheço o texto, e depois. Ou seja, essa linhagem genética, ela teve que vir anteriormente a essa relação e remeter isso ao Éden, entendeu? E vem do pecado de ordem sexual, vem então. Do pecado de ordem sexual. Ok, pastor César. Você entendeu, né? Primeiro, volto ao ponto de que, e obrigado por reconhecer que ninguém lendo Gênesis 3 consegue enxergar a relação sexual ali, a menos que ele o faça baseado em concepções adquiridas de outras fontes. Em Gênesis 3 não tem relação sexual. Ponto. Gênesis 6, aí você está pegando um tema lá de Gênesis 6, que é um debate teológico também secular, mas lá existe relação sexual. Lá em Gênesis 6, os filhos dos homens se deitaram com as filhas dos homens, com as filhas de Deus, isso aqui. Tem sexo lá na jogada de Gênesis 6. Então, não vale aqui. O fato de Gênesis 6 ter gigantes, o fato de ter gigante, o que isso significa? O que isso tem a ver com a Eva e Satanás ali no Éden? Se Eva foi seduzida, a pergunta que eu fiz que não foi tratada, então ela foi vítima. Ela foi estuprada. Se isso que vocês estão defendendo é verdade, então ela foi estuprada. Se ela foi estuprada, então Deus a condena depois disso ainda. E o que a gente faz com Gênesis capítulo 4, versículo 1? Porque Gênesis capítulo 4, versículo 1, diz textualmente: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela engravidou. Capítulo 4, versículo 1, coabitou o Adão com a Eva e ela concebeu, quer dizer, engravidou. E deu à luz Caim. A Bíblia, a próxima página, a Bíblia diz que o Caim é filho de Adão. A Bíblia diz. Aonde? Em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Vou repetir o texto. Isso. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim. O homem, o Adão, tá lá, Adão, se deitou com a Eva. A Eva engravidou e ganhou um nenê. E esse nenê ficou chamado Caim. E ela disse: adquiri do Senhor um varão. Então, o que a gente faz com Gênesis capítulo 4, versículo 1, onde a Bíblia diz peremptoriamente que o Adão e Eva se deitaram, a Eva ficou grávida e nasceu o Caim? Quem está certo? A Bíblia em Gênesis 4, 1 ou a sua interpretação de Gênesis 3, onde nem mesmo aparece a palavra sexo? Pastor Gladson, o texto está na mesa. Vamos desbruçar no texto. Só que o senhor me falou que eu não entrei no engano, o senhor também não respondeu a minha pergunta do fruto. Aqui o senhor sabe muito bem, principalmente o senhor como professor de hebraico, aqui está trazendo os detalhes do capítulo 3. Se você pegar o capítulo 2, Deus fez o homem e depois ele traz o detalhe. Gênesis 1, 26, e fez o homem a sua imagem e semelhança. E Gênesis 2, 7, e criou Deus, e ali vem os detalhes do pó, da terra. O senhor sabe muito bem disso. Capítulo 3, capítulo 4 é os detalhes do capítulo 3. O senhor sabe muito bem. Agora, se Caim for de Deus, me mostre em qualquer uma genealogia de Adão. Pastor, não é isso. Veja bem.
Olha o que diz o texto. Não, tá na porrada. Coabitou o homem. Quem é o homem? Adão. Com Eva, sua mulher. E esta concebeu e deu luz a Caim. O texto está dizendo Então, que Adão coabitou com ela e ela deu luz a Caim. É esse texto que o pastor César colocou. Tudo bem, eu quero que ele me mostre aonde que Adão, aqui Mas não diz que primeiro o Adão é senhor pai. precisa resolver esse texto. Não, mas primeiro ele precisa resolver o 3, nós estamos no 3 primeiro, não resolvemos nenhum O 3. senhor não vai resolver então esse versículo? Vou lá, vou Então, chegar lá. o tempo está mas com eu o quero senhor. que a gente volte pro 3. Mas antes de voltar para o 3, o senhor precisa resolver. O senhor vai resolver à luz do 3, é isso? Vou resolver Então o a senhor luz do tem 3. 1 minuto e Tudo 40 bem, segundos. Vou Vamos lá. resolver a luz do 3. Então, se a gente vê que quando aconteceu aqui o ato com a serpente, o que aconteceu? Seus olhos abriram, viram que estava num, e o que aconteceu? Lógico, as consequências. Qual foi? O pecado e a sentença. Ouvi a tua voz, me escondeu. Quer dizer, ele teve medo, se escondeu. Mas por que se escondeu? Agora, quem te mostrou que estava nu? Uma pessoa. Uma pessoa mostrou. Pastor César, quem é essa pessoa que mostrou que estava nu? Eu quero saber. Eu queria saber do fruto. Eu queria saber, fiz uma pergunta para o senhor, como que os filhos viriam, o senhor até agora não respondeu. Quem mostrou que estava nu? Comece tudo da árvore. Agora o Salmo 128, verso 12. A tua mulher é uma videira, uma árvore frutífera ao redor da tua mesa. Os teus filhos como planta de oliveira. Se você for em Provérbios 30, verso 20, tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, limpa a sua boca e diz, não fiz mal nenhum. Ah, o que faz uma mulher adúltera? Então é o que eu estou falando para o senhor. Jesus disse no Evangelho 8, 43. Não entendeis minha linguagem? O senhor quer... O Evangelho de João. João 8, 43. Evangelho de João. Okay. João, falei João 8, 43. Não entendeis a minha linguagem. Aí o senhor pega o que não está escrito aqui, no 4, que deitou, que fez sexo. Não é dessa maneira. Coabitou, a gente sabe, conheceu. É lógico que Adão conheceu, porque a própria Bíblia diz aqui no 3 que ele comeu e deu a seu marido. Agora a sentença é: o teu desejo será para o teu marido. Para que foi o desejo da serpente? Sr. Gladson, as duas perguntas é sobre a nudez e o fruto, é isso? Sim. Pastor César. Eu nem entendi a pergunta. Quais são as duas perguntas? O senhor falou de nudez e fruto. Primeira pergunta. Só pergunta. Como que os filhos viriam? Sexo. Frutificai. Sexo. Um homem transa com a mulher, nasce o filho. Qualquer criança sabe disso. Aqui era sexo. Todas as pessoas nascem. O senhor nasceu através do sexo. Não, seu mas pai e depois sua do mãe. pecado. Tá bom. Depois do pecado. Antes do pecado, Não. Deus disse assim Aonde? para Adão. Antes do pecado, Deus disse Frutificai, assim, multiplicai. Exatamente. Sim. E por que a Eva não veio por causa do sexo? Fez aí com ele. Jesus não veio pelo sexo. Por que Jesus não veio pelo sexo? Porque Jesus é 100% Deus. Vamos por parte. Ó. Você falou que todos vinham pro sexo. Todos os seres humanos, Não, com exceção... Jesus não veio pro sexo. Todos os seres humanos, a partir de Adão e Eva, todos os seres humanos, com a exceção de Jesus Cristo, nascem através do contato sexual. Todos. E a inseminação artificial não existe mais, não? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Então, mas a inseminação Não existe. artificial... Não, o senhor falou depende- todos. Então o senhor está tirando a ciência. A inseminação artificial depende dos cromossomos do homem e da mulher. Mas não de sexo. O espermatozoide tem 23 cromossomos, o óvulo tem 23 cromossomos. Só dá para fazer inseminação artificial quando você tem os 23 pares de cromossomos, 23 do papai e 23 da mamãe. Ora, meu Deus E do cadê céu. o sexo? Cadê o sexo? Está- Deitar, está- rolar. Não tá. Então, calma aí, vamos Não lá. dá. O assunto de Gênesis 3 É sexo. não tem nenhum tipo de contato sexual. Se tiver, o senhor está me devendo Gênesis capítulo 4. Se tiver, então o Adão também fez sexo com o Satanás? Porque a Bíblia diz que a mulher comeu, você diz, o comeu aí é sexo. Sim, E depois sexo. ela deu pro seu marido o Sim, fruto. E o sim. também comeu. O Adão é homossexual? O Adão se deitou com Satanás? O Adão praticou zoofilia? Ele transou com a cobra junto com a Eva? É isso que o senhor defende? Não defendo Então- isso. Nem então, estou falando isso. O senhor disse que quando a Eva comeu o fruto... Deu pro isso seu marido. Calma aí. Quando a Eva comeu o fruto, isso significa contato sexual. Sim. Só que o Óbvio. texto não termina assim. A Bíblia diz que ela comeu o fruto Sim. e depois deu o fruto pro seu marido. Seu marido. E ele também comeu. E aí, eu estou perguntando, ele também se deitou com Satanás? Ele também... Se o senhor está vendo uma questão sexual aqui, então ele também comeu? Não diz que é com ela, tá? O texto. Bom, como que não? Como que não? Vamos lá. Não, tá na
porrada. Shelah é o quê? Dela. Dela é mulher, é feminino. Shelom é masculino. Aonde ou está não? escrito Shelah e Shelô? Lê aí, Gênesis Não, me fala, 3:3. o senhor está dizendo. Vamos lá. Dele, Shelah, em Gênesis 2, verso 17. Então, não, Pega o não, texto não, aí. Gênesis 3. Então, Gênesis capítulo 2, verso 17, tá Shelah. Aham, E lê certo. se tá Shelah ou não. Tá ou não tá? Mas você entende esse conceito de masculino e tô feminino do Sim, hebraico? estou entendendo do Então, hebraico. calma aí. Não, entender como o senhor não entende. O senhor é professor, me ensine então. Então tá bom, vou te ensinar, não tem problema. bem. Ninguém é obrigado a saber uma língua. Shelah significa dela. Shelô significa dele. No texto de Gênesis 2, o assunto é a árvore. Lá A tá mulher- dizendo a mulher é a ó, árvore. A árvore... Não. A mulher é uma árvore frutífera. Você parece burro! O Senhor Deus deu essa ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente. Se a mulher é árvore, o Adão podia Mulher não é transar com árvore. todas as mulheres do jardim. Tinha mulheres lá no jardim, então não é. O assunto aqui é a árvore. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore não comerás. E aí pode ser que apareça Shelah ali, porque é dela. Não No capítulo 3, é do fruto. Então aparece no masculino. É só isso. Deus proibiu a árvore e a Eva parece que ter comido do fruto da árvore. Então por isso a diferença de Shelah e Shelô. Mas a pergunta é, o O senhor Adão não respondeu a minha também... pergunta. Qual é a pergunta, pastor? Segunda, ele respondeu a primeira, é sexo, eu entendi. O senhor respondeu. Tá, né? qual é a segunda? O fruto. O fruto. O senhor quer Que saber da trouxe nudez. as consequências. Não, segunda, o senhor falou as que era negócio de consequências graves. Qual foi as consequências graves? Ela viu que estava nu. ele Então, viu que estava vamos nu, fazer o seguinte, teve pastor Gladys. medo, se escondeu. Vamos fazer o seguinte, Pode ser. fica pendente a questão do nu, nós vamos para o intervalo e na volta o pastor César resolve a questão do nu e o Gênesis 4 lá não teve como. O senhor não respondeu, se Não, o seu filho é que quiser eu quero responder. chegar lá, eu ok, quero chegar então nós lá. vamos chegar depois do intervalo. Ficou pendente aqui a questão do nu, mas eu vou fazer o seguinte. O filho do pastor Gladson, o Gabriel Pinheiro, ele vai tentar resolver o texto de Gênesis capítulo 4, versos 1, que essa conta ainda não fechou. Vamos lá. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu luz a Caim. Como resolver isso? E importante, meu irmão Gabriel, pelo que transparece aqui no programa, com a fala do teu pai, do pastor Gladson, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não é literal. A árvore da vida eterna, ela também não é literal. O fruto também não é literal. E Gênesis 4, como resolver? Tem como resolver em 3 minutos? Eu entrei aqui falando sobre a gente conceituar sobre a árvore do bem, ou a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. A conceituação parece literal, parece metafórica. A teologia vai divergir. Uns vão defender que é literal, outros vão defender que é metafórica. Qual que é a minha posição sobre isso? Eu acredito que tem certa parte literalidade e certa parte metafórica. Questão metafórica, a árvore da vida representa o ensino de Cristo, o ensino que dá vida eterna. Quando você vê Jesus, eu sou o pão da vida, eu sou aquele que comer da carne e beber no meu sangue, todas as analogias, ou seja, são representações de Cristo, você entendeu? Como se aquilo representasse a Cristo, entendeu? Mas tem certa literalidade. Ou seja, comer daquela árvore daria vida, comer da árvore daria morte. Agora, o comer do conhecimento do bem e do mal seria tomar esse conhecimento para si e determinar o que é ruim e o que é bom, à distância de Deus, correto? Até agora não tem nada de questão sexual. Quando eu falei sobre Gênesis 3, sobre questão sexual, você não consegue enxergar esse tipo de coisa ali. Por que a divergência vai ter de metafórica e literal? Porque na hora que você vê das consequências, o que acontece depois de comer do fruto, você vê que o Adão se envergonha e cobre essa nudez. Aí depois disso, o que acontece? Aparece 2 descendências. Gênesis 3,15. E porém inimizade entre a sua descendência, a descendência da serpente e a descendência da mulher. Depois disso, Deus vai lá e coloca a maldição sobre a serpente. Ela vai rastejar, vai andar sobre o seu ventre, vai comer pó. A mulher, ela vai multiplicar as dores dela a teus filhos. Né? O que significa multiplicar as dores a teus filhos, né? Esse juiz, essas 2 descendências, você começa a falar, nossa, essas árvores são literais mesmo, né? São metafóricas. Qual que é o problema disso, né? Como que a gente faz para entender isso? Você vê, o seu desejo será pelo seu marido, ele te dominará, né? Aí depois vem a maldição contra Adão, e Adão chama Eva de a mãe de todos os viventes, né? E você vê um monte de consequências sobre isso. Aí você vai querer entender o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal e o que é a árvore da vida. Nós acreditamos que o quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal era um ensinamento de Satanás. O comer do fruto era uma consequência desse ensinamento, de você tomar o mal para si. E esse comer do fruto representa, como ele citou Provérbios, 2 Coríntios 11, as únicas escrituras para você entender o que é o fruto, o que é comer do fruto e as desobediências. Quando você interpreta dessa forma, você começa a ver versículo por versículo se encaixando, você entendeu? Em que momento ocorreu o pecado sexual? 20 segundos. Em que momento ocorreu o pecado sexual? A partir do momento que ela come do fruto, que é esse ensinamento de Satanás, você é gerado 2 descendências ali.
Você entendeu? Não dá tempo, né, pra eu terminar a linha de raciocínio, que a gente vai pra Gênesis 4. Só que eu quero mostrar que através desse comer do fruto é gerar 2 descendências. Ok. Na próxima, o senhor fala, pastor César. Vamos lá. Tem a questão da nudez aí. A questão do Gênesis 4, eu entendi. Você trabalhou aqui com o Gênesis 3. É difícil chegar lá ainda. E vamos no Gênesis 4 depois. Tá tudo bem. O problema é o seguinte, cara. Quando você diz que gera 2 descendências ali, aí a coisa fica pior. Por quê? Porque no versículo 15, o Senhor fala assim, ó. Porém, inimizade, ele tá falando entre ti e a mulher. Tá falando pra serpente, Satanás. Isso. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Então, você e a mulher são inimigos. Também entre a tua descendência para Satanás e o seu descendente, no singular. Se Satanás engravidou Eva, como vocês defendem, logo a descendência dos dois é a mesma. Porque a Eva é a mãe e Satanás é o pai. Não. E aí a conta já começa a não fechar. Não entendeu? não. Eu volto atrás. Não, eu volto atrás. Vamos lá. Pergunta Talvez novamente, você não entendeu acho minha que eu não pergunta. entendi, eu não entendi essa pergunta. Tudo bem. Tá tudo bem. Esse é o tal do mula. O texto diz assim, porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher. Certo. Até aqui, ok? Ok, perfeito. E entre a tua descendência, Satanás, e o descendente da mulher. Uhum. A inimizade entre você, a pessoa, Satanás e a mulher, entre a descendência de Satanás e a descendência da mulher. Mas se Satanás copulou com Eva, logo a descendência deles é a mesma, meu Deus do céu. Não. Então, essa conta já não fecha. É simples. A ideia é que o comer do fruto era a serpente com Eva e depois ela deu ao seu marido. Ela teve relação com Adão. E agora o que acontece? Não, mas peraí. Vamos lá. Então, o descendente da mulher... Isso aí não explica calma, o texto. explica. O texto diz assim, ó. Quem são os filhos da serpente e os filhos da mulher? Não tem filhos da mulher. O descendente da mulher. Ué, então, quem é o a descendente da semente da mulher? mulher não é Cristo aqui? Ele é literal, ou ele é espiritual? Então, vou explicar o texto. Vamos lá. De novo. Porém, inimizade entre a tua descendência. Uma descendência é muita gente. A descendência. Tua semente. E o seu descendente. O seu descendente. No singular. O único que cumpre esse requisito é Jesus Cristo. Em Gálatas 3, né, pastor? Porque somente ele é semente da mulher. Todos nós somos semente de homem mais mulher, menos Jesus. Então o que ele está dizendo é o seguinte, por inimizade entre Satanás, eu vou falar Satanás porque os a Bíblia diz que ele é o né? antigo serpente. Os filhos de Satanás, Eu né? vou falar sobre Satanás porque a Bíblia diz que é a antiga serpente. Pra gente não ficar falando serpente, não sei o que, cobra. Por inimizade entre Satanás e a mulher. Entre a sua descendência, a descendência de Satanás, e o descendente da mulher. E esse descendente da mulher só pode ser o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único descendente da mulher. Fruto apenas de uma mulher. E aí, o descendente, ferirá a sua cabeça, tu lhe ferirá o calcanhar, o que acontece na cruz. Logo, está falando de Cristo. O nome disso na teologia é proto-evangelho. Então, se você defende que a Eva teve filhos com Satanás, logo, essa maldição, esse julgamento, esse juízo de Deus, não tem sentido algum. Por quê? Porque o descendente de Satanás e o descendente da Eva são as mesmas pessoas, meu Deus do céu. Não. E aí, quem vai? 1 João, capítulo 3, verso 10. Nisto sabemos manifestos os filhos de Deus, os filhos do diabo. Quem são os filhos do diabo? Aí nós vamos para Mateus 13, pastor. Joio e trigo. Quem semeou o joio? Jesus disse que quem semeou foi o diabo. Aonde ele semeou? Em que terreno? Qualquer que não praticar justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que eu vi desde o princípio. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Então ele era do maligno. Então aqui nós vemos a Bíblia, não somente esse texto, nós temos em número, mas para sintetizar, a semente de Satanás. Jesus disse que escolheu 12. Concordo. E um era o diabo. Concordo. Um era A o Bíblia diabo. chama sistematicamente, vez após vez, os perdidos de filhos do diabo. Filhos de Belial. Mas de filhos quem é? Mas Ok. ele não tem uma descendência? Mas é que o senhor não entendeu minha pergunta até agora. Se a descendência Eu do entendi. diabo são os Eu caídos, entendi. os Eu entendi. ímpios, os perversos, Eu entendi. e a descendente da mulher? Gabriel, vamos lá então. Tenta resolver. Pastor Vamos lá. César, o senhor Tenta você, vai. sabe o seguinte também, né? Essa escritura de Gênesis 3,15, inclusive eu vi um vídeo do Carlos Vailate falando que a NVI agora, de 2013, ela colocou os descendentes da serpente e os descendentes de Eva, né? Mas o texto original é singular. É singular. É singular. Porque em Gálatas 3 corrobora essa ideia. Então, ó, eu não vou entrar no debate, no mérito, né? Porque o debate é muito maior sobre isso, você sabe. A linguagem vai ter especialistas falando, não, são Mas é que, descendentes assim, porque... independente se seja no singular tudo ou bem. plural, tá? Não, a minha calma. pergunta também Não, vai a ideia é o abarcar os seguinte, dois. a ideia é o seguinte,
descendentes ou descendente, a gente tem a descendência da serpente, correto? Quem são? Os perdidos. Ok. Os perdidos, correto? E a gente tem a descendência. De quem? Da mulher, correto? Mas se ela Mas copulou com Satanás, calma. é a mesma. Não, pressão. A partir do momento que você enxerga a descendência da mulher e a descendência da serpente vindo do mesmo ventre, Abel e Caim sendo gêmeos, você entende aonde foi colocado o joio e o trigo. Você entende? A distinção dessas sementes. Quem são as sementes da serpente? Quem são essa descendência da serpente? Uns vão acreditar que é a descendência espiritual dos perdidos, correto? Que é a interpretação majoritária. Outros acreditam que as cobrinhas que iam brigar com o povo de Israel, né? Ou seja, ia ter inimizade entre os filhos de Israel, e é uma interpretação minoritária em relação ao ponto. Mas a questão a descendência da mulher e a descendência da serpente são sementes que estariam aqui na terra, descendências que estariam aqui na terra, ou descendentes ou descendência, e eu tenho inimizade entre elas, você entendeu? Só que quando eu entendi o que você quer dizer, não, é o mesmo descendente, né? Porque tá falando descendência da mulher. Mas quando fala descendência da mulher, é a linhagem santa que veio da mulher, você entende? Que veio de Adão. Esse que é o ponto. Mas é que assim, vocês estão defendendo que a mulher, a relação sexual com Satanás. Se ela teve relação sexual com Satanás, os filhos dela, ela é a mãe, o diabo é o pai. Mas aqui tá dizendo que tem uma diferença entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Sim, mas se ela teve relação com Adão e com a serpente, e o filho de Caim, que é filho do maligno, filho do diabo, que é o filho do diabo... sei. E Abel é filho de Adão, aqui existe inimizade. Não é que é o mesmo. Você entende o que eu quero dizer? Então, calma aí. Vamos lá. Você entendeu? Entendi. Perfeitamente. Vamos admitir por um segundo essa história toda que vocês defendem que é uma heresia. E é porque é mesmo. Uma heresia. Não, é heresia, eu acredito que não, pastor César. O que é uma heresia, meu amigo? No conceito majoritário sobre heresia, eu não sei qual o conceito que o senhor tem sobre heresia, mas são doutrinas como pode dizer? São doutrinas essenciais que se você crê naquilo, você perde a sua salvação. Então você não sabe o que é heresia. Não, deixa eu explicar. O apóstolo Paulo fala assim, entre vocês tem heresia. Significa que todo mundo ali era perdido? Não. Não. Você crê naquilo. O conceito de heresia. Não, mas eu vou te falar, o conceito. Divergência teológica e heresia. Por exemplo, o senhor pode pegar a heresia e aplicar o seu conceito, ao seu conceito. Só que o que é o que vocês estão fazendo aqui agora. Ixi. O seu conceito sobre heresia. Sim. O seu conceito sobre heresia é o quê? É o original da palavra heresis. Tudo bem. É uma ideia estranha. Vocês estão errando o alvo do texto. Então vamos lá. O texto diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, Satanás e a mulher, entre a tua descendência, Satanás, e o seu descendente, a mulher. Ah, não, a descendência, porque não sei o que, daí ele veio. Tá bom, eu não vou nem entrar na questão do texto crítico aqui. Mas, vamos considerar que tem duas descendências. O texto só faz sentido se houver dois tipos de descendências. Como uma mesma mãe pode ter dois tipos de descendências diferentes, meu Deus? Mas eu acabei de... Só quer 20 casos, disse aqui 20. Vou te passar 20 casos assim. O calvinismo é heresia, pastor César? O calvinismo é heresia? Ele está dizendo que eu quero... O calvinismo, ele é uma corrente soteriológica. Então, a palavra calvinismo não é uma doutrina. Ela está errando o alvo. A palavra calvinismo não é uma doutrina. Dentro do calvinismo, eu entendo que alguns dos pontos são heresia. Vamos lá, voltamos ao tema. Cessacionismo, só crê que é heresia? Meu irmão, Então, vamos permanecer no debate, sabe por quê? Creio que é heresia. O senhor quer que é heresia? Mas qual é o problema aqui Não, tudo debate? bem. Não, porque eu creio que é heresia. Sobre o conceito de heresia. Ô, Gabriel, vamos tentar resolver o tema? Aí depois, se tiver um outro debate... Eu quero falar resolver 4 agora. 4. Quero falar Gênesis 4. Vamos marcar um aí, você. Gênesis 4, vai. Vou repetir a pergunta é clara, o texto diz assim, ó. Por favor. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Certo. Esta concebeu. Certo. E deu à luz Caim. Certo. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Se o Caim não é filho de Adão, vocês dizem que o Caim foi filho de Satanás lá em Gênesis 3. Mas a Bíblia diz que ele é filho de Adão nesse texto aqui. O Adão fez sexo com Eva, a Eva engravidou e teve o Caim. Qual tá certo? Gênesis 4, que é claro, ou Gênesis 3, que é uma interpretação de vocês? Tá bom. Gênesis 4? Vamos lá. O senhor aproveita e textualmente também resolva a questão dos gêmeos, que também ficou pendente. Já fica aqui agora. Tá bom, vamos lá. Então, o senhor entende? Posso só fazer... Vamos fazer o seguinte? Vamos. Agora vai encerrar o programa da Musical, porém... O debate, ele continua nas redes sociais, no canal do YouTube, aqueles que estão nos acompanhando, tanto do pastor César Cavalcante, quanto da Musical FM. Então, nós vamos para o break e nós já voltamos no YouTube, canal Pastor César Cavalcante e também Musical FM. Gênesis 3,
o pecado é de ordem sexual ou não? Vira aí. Pastor Gladson, não queria estar na tua pele. A palavra está contigo. Glória a Deus, graças a Deus. Mas vocês são muito amáveis, vocês criam uma atmosfera maravilhosa. Pastor César, sei que o senhor não entende, mas é assim, é passado, tá? 4 aqui é uma narrativa, só que, e aconteceu que Adão conheceu Eva, é lógico que conheceu. Ela concebeu todo o primogênito nas primeiras, isso aí não precisa fazer um exegese para o senhor que o senhor conhece. E teve mais a seu filho, que foi, né? Abel, e foi pastor de ovelha Abel e Caim. Só que o senhor vai aqui na frente, a gente vai ver que conheceu novamente aqui, ó, no 5, porque está relacionado. Sempre o Gênesis aqui, o começo, o capítulo está falando do anterior, né? Macho e fêmea os criou, e Adão viveu 130 anos, gerou um filho, a sua imagem chamou seu nome certo. Um filho, mas ele não tinha outro. Mas por que gerou um filho? Só que no versículo 25, tornou Adão. Pastor César, tornou Adão. Se aqui ele tivesse tido um relacionamento com a Eva e conhecesse, ela gerasse Caim, e depois a Bíblia faria menção, tornou a conhecer, como está aqui no versículo 25. Pega aí. Capítulo 3, capítulo 4? 4. O senhor quer 4? Vamos desmiuçar o 4 agora. Vamos desbruçar no 4. É que você estava no 5 agora mesmo. Não, sim, porque eu fui lá para mostrar para o senhor que Adão viveu e gerou um filho. Okay. Satanás! Então aqui, e tornou Adão a conhecer a sua mulher. Agora ele tornou a conhecer, não? Porque conheceu só naquela vez que gerou Abel, juntamente com a semente do Caim que estava lá, do diabo, segundo o senhor diz. É isso aí. Então, peraí, só repete essa última frase. O senhor disse que ele primeiro se deitou com ela para conceber... A serpente deitou com a Eva e ali concebeu, né? Uhum. Concebeu da serpente o Caim. Não entendi foi nada. Então, mas O o que Caim. diz aí o verso 1 do capítulo 4? Sim, perfeitamente, eu estou entendendo. Só que o senhor Então, não lê está o texto. entendendo. Tá bom. E conheceu Adão a Eva, Pronto, sua pastor. mulher. Conheceu, mas ele Calma, conheceu conclui o lá. texto. Continua E o depois? Conheceu, vamos lá. Sua mulher. E ela concebeu e teve a Caim. E disse, alcancei do Senhor. Ela Aí não diz que foi o Adão que Sim. fez isso? Opa, tá dizendo que Adão conheceu ela, não tá dizendo que Adão é pai. Porque nós vamos na genealogia de Adão, onde é que tá Caim lá? Só me prova aí. Prova pra mim que Nesse Caim... versículo que o senhor Não, acabou de ler. aqui o senhor não tá provando nada, o senhor tá provando que ele teve sexo com ela, o senhor tá provando. Então vamos lá. Só A isso. descendência de Caim... Não, eu quero que a Eu tô- descendência de Adão. Vamos lá. A descendência... Adão. Ok. A Mas descendência... o senhor não deixou eu terminar o texto. É que só o Deixa eu senhor falou terminar. depois do bloco que virou, Não, só não. o senhor tá falando. Mas tudo bem, pode continuar falando. Mas só eu tô no meu tempo, pastor? Pastor, coabitou Adão com Eva, Pode sua continuar. mulher, e concebeu e deu luz a Caim. Não É Adão ou não é Adão? O senhor tem que continuar. Adão teve sexo com ela, mas onde é que está dizendo aqui que o filho é de Adão? No texto. Aonde? Deu luz Não, a Caim. senhor. Não deu a luz, foi a mulher. Não está dizendo que ele é o pai. Tá É bom. na palavra Pastor César, conceber. vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, a palavra conceber... esse texto aqui não tem saída, pastor, com todo respeito. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela concebeu. A palavra conceber aqui é engravidar. A palavra conceber aqui é engravidar. Quem fez essa mulher engravidar? O texto responde. Adão. Coabitou o homem, a palavra Adão, ali, com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida. O homem se deitou com a Eva, e ela ficou grávida. Aí o senhor vai dizer que... mas a Bíblia... O senhor apresentou vários textos, eu não sei se foi o senhor ou seu filho. 25. Onde Solê. tem a descendência... são filhos de Satanás, filhos de Belial, ok. Uma pergunta. Existem filhos de Satanás ainda hoje? É óbvio que sim. Como Óbvio se que toda a sim. descendência de Caim pereceu no dilúvio? Deus me defenderá aí. Quem falou isso pro senhor? E é o que João está texto. dizendo. Não, e o João está dizendo O o quê? texto. E João Noé tá é dizendo... filho de quem? E João está dizendo aqui o quê? Existem descendentes de Caim hoje? É óbvio que existe. Então, é como óbvio que... Raça se de a- víbora, quem vos Calma aí. induziu a fugir? O que é que Jesus está dizendo? O que é Então, que vamos João por Batista parte, está dizendo? Vamos por parte. Está me A perguntando. descendência de Caim pereceu completamente no dilúvio. Quem Ponto. falou isso pro senhor? A Bíblia. É só ler Gênesis Vamos lá. capítulo 6. Vamos ler. A ascendência de Noé é a partir de 7. Vamos ler. O Noé é descendente de Caim? Vamos ler. Não, tu sabe que não. O Noé é descendente de quem? 7. Tá, o 7 é 7. descendente de Caim? É óbvio que não. Ok. Caim, Tubal, Caim, Ezra. Logo, todos os seres humanos que existem neste planeta aqui, que nós vivemos, Sim. são descendentes de Adão através de Noé, certo?
Não. Então, É óbvio que não. quem entrou na arca que é descendente de Caim? Mostra Vamos o lá. texto. Posso te mostrar? Lá, por favor. Tá bom. Se eu quer mostrar, vamos lá. Dentro disso aí, vou responder pro senhor. Só quero fazer uma pergunta pro senhor. Não, Dentro então disso primeiro aí. responda, pastor. Se tem um texto aí, já me humilha agora, já acabou, eu já mudo de opinião aqui agora. Vai. Quando Noé estava nu, cão... É o capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 9. Então, cão, inclusive no capítulo 9, nós temos novamente aqui, ó. Mas vós frutificai por vós até aquele texto que eu queria. Então, a gente vê aqui que viu o cão o pão, versículo 22. Viu o cão o pão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos. E aí ele vem narrando, né? E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera, e disse, maldito seja... Quem, pastor? Tá aí no texto? Canaã. Mas quem foi que viu a nudez? O que isso tem a ver, pastor? Peraí, o senhor está dizendo que não tem. Pastor, o Cã, o Sem e o Jafé é filho de Noé, Sim. que era descendência... É da descendência de Sete, não é da de Caim. A de Caim pereceu no dilúvio, pastor. O senhor com esse texto Não, aí é só mostrar um descendente de Caim. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Então mostra um descendente de Caim. E essa maldição aqui? E essa maldição? Essa maldição é de Noé, descendente de Sete, para o ela seu continua, neto, que também é descendente de Sete. Ela passou, as filhas dos homens, era da descendência de quem, Eu pastor? fiz uma as pergunta. filhas do homem, Vamos de novo, Gênesis 6. Vamos de novo. Eu fiz uma pergunta. Sim, a tô te respondendo. A pergunta é, Cão. a descendência, no caso seria a ascendência de Noé, está com Caim ou está com Sete? De Noé, está com 7. Ok. O Noé tem algum parentesco com Caim? Não, Ok. não, Os filhos de Noé têm algum parentesco com Caim? não. Ok. Então acabou o seu argumento, porque E as toda a filhas? descendência de Caim... E as filhas? É só procurar, tá tudo na Bíblia. E as filhas? E as nora dele? As nora? Também não. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não? Também não. Ah, engraçado. Não, né? Quer dizer que a semente de Caim não passou nas noras, não? A semente de Caim E por pereceu quê? no dilúvio. Por que que não é por que Canaã está sendo amaldiçoado, pastor? Então, Me vamos lá, responda. vamos lá. O Não texto, se o existe. senhor quer que eu te responda, você não responde? Não existe um descendente vivo do Caim depois do dilúvio. Aqui, ó. É aqui. só apresentar a o senhor descendência. Tá aqui, ó. Canaã, maldito seja Canaã. Ele passou no ventre da nora Vamos de lá. Noé. Canaã é filho de quem? Vamos lá. Canaã é filho de quem? De Cão. Tá, e Cão é filho de quem? Noé. E Noé é filho de quem? Vem da descendência de... De Lameque. De Lameque, que tem da descendência de Sim. Sete. O ventre. O senhor defende a tese de Gênesis 6 que os anjos fizeram... Mas o que tem a ver Gênesis Calma. 6, Eu meu irmão? As filhas dos homens. Tava lá, as mulheres. Elas não misturaram? Não teve uma mistura ali, não? Ou não teve? Bom, o senhor sabe que a teve, que o genealogia... senhor prega isso. Então, a genealogia está bem disponível para o senhor. Então vamos na genealogia, então? Pastor, ó, Vamos na genealogia. pastor, ó. O senhor falou a genealogia. Vamos Pastor, pra só um genealogia. minutinho pra gente não Sem perder problema. tempo. Vamos lá, ó. Pastor, ó. É Sete, Enos, Cainaã, Malalael, Jared, Enoque, Lameque, Matusalém, Lameque. Aí nós vamos chegar em quem? Em Noé. Sem Cã e Jafé. Tá. Não tem nada Então de vamos lá. Caim, pastor. Vamos lá. Então, não tem Caim na genealogia de filho de Adão. Não, tá na porrada. Livro de Judas, versículo 14, disse que Caim é o sétimo depois de Adão. O sétimo. Se ele é o sétimo... Quem? Ué, versículo Não, 14 de não é Judas. Caim. Ele está confuso. Não Caim. é Caim. É, pastor. Enoque. Não, é Enoque, O senhor quer falar pastor. do Enoque. Enoque, isso, Enoque, o sétimo depois de Adão. É isso mesmo. Então, se Enoque é o sétimo, pastor, aonde está o Caim na genealogia? É isso que eu quero falar. Cadê quem é o pai dele? Quem é o pai do Caim? O pai do Caim Gênesis não é capítulo Adão. 4. Não é Adão. O senhor está deturpando o texto. Eu que estou determinando o texto? Tá brincando comigo, pegadinho? Tá. Eu posso explicar um pouquinho? Por favor. Posso Vai lá, entrar um Gabriel. pouquinho na jogada aí? Duas coisas, Gênesis 4 e sobre a descendência de Caim, né? Ela perece no dilúvio? Tá, vamos comentar de trás pra frente, vou chegar em Gênesis 4. Ok. O que ele quis falar dos anjos, né? Que o senhor defende que os anjos tiveram relação sexual com a descendência piedosa de Sete, é isso mesmo? Na verdade, não tem descendência piedosa de ninguém ali, né, no texto. Você acredita que filhos dos homens são todos gerais? Filhos dos homens são filhos dos homens. Só ler o Gênesis Tá, 6, então 1. filhos dos homens são tanto descendência de Caim quanto São descendência homens, de né? Sete. São filhos dos homens. Então vamos lá, se os anjos tiveram relação sexual com a descendência tanto de Caim quanto de Sete, correto? É possível, né? Quando a gente entra, tem gigantes do outro lado, correto? Tem gigantes lá do outro Do lado. outro lado. Do outro lado do quê? Sim, do outro lado da... Êxodo, lá... Depois do dilúvio. Depois do dilúvio você encontra Mas é gigantes. que, de novo, vocês estão colocando Não, essa não, história não, de peraí, gigantes. vamos- Calma aí, aqui a sua pergunta, Tá. ela parte de um pressuposto que está equivocado. De novo, vocês estão falando de gigantes, sendo que a Bíblia já diz assim, ó, já tinha gigantes.
Tá, deixa eu explicar uma coisa pro senhor. A questão do sexo, dos anjos fazerem sexo com as mulheres. Você não acredita que daí vieram gigantes? Não. Você acredita que... Não, porque o texto começa dizendo que já tinha gigantes. Ah, entendi. Não. Entende? Então já não, já agora vende mudou um pressuposto, tudo. Já Agora vende um pressuposto. Não, porque o que acontece? Que é o seguinte, isso que gerou gigantes. Mas nem é o nosso tema. O nosso tema é o seguinte, ó. Sexo. O tema é o seguinte. Sexo. O nosso tema é o Mas seguinte, a explicação ó. é... A descendência de Caim perece no dilúvio. A descendência de Caim terminou. Pastor, o que ele está querendo dizer, mas não vai funcionar, mas assim, se anjos ali se relacionaram com as mulheres e se caso geraram gigantes, ele quer dizer o seguinte, depois do dilúvio ainda tem gigantes, então teria que ter necessariamente também linhagem de Caim. Essa é a ideia. Mas só que no parte de... texto que ele começou a ler, já tinha gigantes, já tinha. Então não dá. Mas, tipo Não dá. assim, vamos lá. A ideia de defender de sexo de anjos dessa alteração genética, desse cruzamento que se tornam gigantes. Esse que é um problema, porque, tipo assim, para você provar a relação dos anjos e que já haviam antes, se torna um problema de você colocar como que 3,5 metros tem essa alteração genética. Mas Você onde entende? tem Humano com humano. Não, desculpa, Aonde tem um 3 ser humano com 3,5 metros na Bíblia? Desculpa, 3 metros, né? É o máximo, né? Que foi Golias, né? É isso mesmo, né? 3 metros e Então meio. mas vamos lá. Gigantes tem até agora. 3 metros? Nós temos uma pessoa que tem 2,80 metros lá na Mas a China. questão dos Agora, gigantes, o pastor já respondeu, mas não vai é o resolver. tema, não é não, o tema. não, Ó, é assim, tudo ó, bem. Já haviam gigantes na Terra. Tudo bem, você acredita que já E existiam. quando os filhos de Deus se deitaram com os filhos dos homens, Não foi caso desses geraram gigantes. caídos. Entendi. Geraram seres caídos. Tem descendente de Caim após o dilúvio? Isso, é Essa é a tem, pergunta da tem, mesa. tem. Não, mas Posso o seu falar? filho vai responder. Pode, claro. Vamos lá. Então a gente vai para Gênesis 4, né? Sobre filhos da serpente e filhos da mulher. Não. Gênesis 4 é... Calma, Gênesis 3, Gênesis 4. Coabitou Tá aqui, tá o ligado. Adão com Tá. Eva e ela engravidou. A E primeira aí pergunta. vocês estão dizendo que, na verdade, o pai não era Adão, mas era o Satanás. Essa descendência da serpente de Gênesis 3,15 são os filhos do diabo? Descendentes da serpente são aqueles que seguem a queda. Espiritualmente, correto? Exatamente, claro. Ou seja, todos, em detalhe, todos nascemos na queda, correto? Todos. Quando Adão cai. Abel e Caim, entre aspas, se nasceram na queda, eles seriam filhos da serpente espiritualmente? Se eles nascem em pecado? Então, filhos da serpente espiritualmente significa caído. Isso, Então, isso que eu ia explicar. de Adão pra Exatamente, frente, todo todos mundo é nós caído. somos caídos, todos certo? nós somos caídos. Espiritualmente, correto? Sim. Chegamos nesse ponto. Agora, em relação, eu creio nisso. Eu creio na descendência espiritual nesse sentido também. Só que além, esse Não, que é o o senhor ponto. não crê, não. O senhor Não? crê Não, que não, não. teve relação sexual. Calma, eu creio nas duas coisas. É que... Então você Como? tem que decidir, porque uma Não, coisa não, diz não, uma... não. É que assim, mano, você diz assim, ó, Não. eu creio nas duas. Isso, Mas peraí, como? é difícil, Isso, cara. não, Uma explica contradiz como. a outra. Não, Como o senhor contradiz. crê nas Não duas? contradiz. Não dá. Eu estou sentindo uma treta. Não contradiz. Deixa eu explicar pra você. A questão é, se os filhos são espirituais, correto? Como é que você interpreta a descendência física? As duas coisas. Existe... Caim e Abel eram descendentes espirituais, A ou seja, os descendência dois. física de Caim Só que pereceu Caim no era dilúvio. físico. A descendência física de Caim pereceu no dilúvio. Uhum. Não adianta lutar contra uma Não, realidade. calma, pressão. Tudo bem, você tá defendendo isso, tudo bem. Eu não vou contra isso, que ela pereceu no dilúvio. Ou que ela continuou. Agora o debate é maior, porque a gente vai entrar em questão genética de como os gigantes vieram e tipo assim... Mas a questão do gigante já foi resolvida, Eu entendi, irmão. mas qual que é o pressuposto? Se os gigantes vieram de Caim, você entende? Se os gigantes vieram de Caim e teve gigantes do outro lado, Mas você quem entendeu? está dizendo que gigante veio de Caim, meu irmão? Qual texto? Não. Qual versículo? Me fala um versículo que Calma. tem. Isso. Esse debate, a gente tinha que voltar lá atrás. Por isso que eu quero dizer, a gente é Meu bom irmão, ó, remarcar vamos lá. novo. Não, vamos lá. Por causa do ponto. Porque o tem irmão, muitas- o irmão tá falando assim, ó. O debate é muito maior, tem muita coisa, mas essas coisas mínimas precisam Sim, de respostas e nós não temos. Claro, não, sim, claro que tem. Então vamos lá. Teve descendente de Caim após o dilúvio? Não. Descendente de Caim pode? Isso. Não. Pode ser que não. Físico, o senhor disse que não. Não. Agora o senhor levou para o espiritualmente, sim. espiritual. E não, espiritualmente sim, concordo. Tem até hoje, né? Sim. Os filhos do Satanás. Uma pessoa que nasce até Ah, hoje. exatamente. Agora, físico, se houve depois, eu baseando no pressuposto que os gigantes que teve essa alteração genética foi através de Caim, então teve, fisicamente teve. Pastor César. E com qual texto o senhor entende que o sexo entre a Satanás e a serpente gerou um filho gigantesco chamado Caim? Qual é o texto? Que fala que o Caim era gigante. Que mostra que o Caim era gigante? Tem um versículo? Que mostra que Caim era gigante? É que o senhor não está defendendo que... Não, peraí, vamos lá. Não, Vamos Gênesis 4. Não, calma aí. O senhor está defendendo que a palavra gigante... Por algum motivo, o senhor trouxe a palavra gigante aqui no debate. Uhum. Tá? E aí o senhor está dizendo que esses gigantes
eles são híbridos Isso. entre Satanás e a Eva. Ok. Você tem um versículo para apresentar? Que o Caim, por exemplo, o Caim tinha que ser gigante. Levando em conta a sua ideia, o Caim é o primeiro gigante. Você tem um versículo para mostrar? É o seguinte, vamos lá. Como a semente da serpente é a construção teológica, você vê vários pontos. Sobre Caim ser gigante, ser de outra... vamos dizer assim, fazer uma ligação para Gênesis 6, eu iria usar uma fonte extra-bíblica. Seria o Targum, né? Que é a tradução da Bíblia hebraica para o aramaico, o Sussabdis, junto com os comentários rabínicos. Você entendeu? Eu utilizar essa fonte, que a gente pode encontrar no Targum de Jonatas, né? Só que... Peraí. É apenas inferência. Calma aí, presta atenção. É apenas inferência. O Targum de Jonatas... Não, embora é de Jerusalém, é de Jerusalém. Nenhum Targum diz que Caim era um gigante. Não, calma. Nenhum. Vou te mostrar um aqui. Vou te falar eu prefiro trabalhar na Bíblia. Não, tudo mas bem. Mas se você quer citar o Targum, eu pesquiso aqui agora e já te mostro. Mas nenhum diz que ele era gigante. Vou te mostrar aqui, ó. O senhor pode procurar. Se você quer achar aí pra... Não, já tem aqui, não precisa não. É só dar pra ele. Só lembrando que a sua resposta é: o Caim era gigante? Tudo bem, vamos ler. E Adão soube que sua esposa Eva havia concebido de Samael, o anjo da morte. Que no caso, Adão soube, né? Esse é o de Jonatas. E ela ficou grávida e deu à luz a Caim. E ele era como os de cima e não como os de baixo. E ela disse: eu consegui um homem do anjo do Senhor. Aqui está dizendo que ele era como os de cima e não como os de baixo, e conseguiu do anjo do Senhor. A ideia é que a relação sexual... Onde que tá o gigante aí? Não tem. Não, calma. Não tem. Não, qual que é o ponto? Você está entendendo. Ele é um gigante intelectual. Não, toda a descendência de isso. Caim. Deixa eu ler quase. Em Gênesis 6, o cruzamento entre filhos de Deus e filho do homem geram pessoas híbridas, correto? É possível, mas não é o tema do debate. Não, mas o que eu ia dizer. E aqui, no Targum, que eu tô falando da relação extra-bíblica, né? Mostra que ele era como os de cima. Ele era parecido com os de cima e não com os de baixo. Você entendeu? Que ele veio dessa relação do anjo com ela, entendeu? Mostrando a hibridização. Um filho não, híbrido. E aonde que ele é gigante? Então, não tem. Se ele é gigante, se ele é anão... Você entendeu, não? Quem trouxe essa questão de gigante entendeu. foi ele. Não, você entendeu a ideia. Presta atenção. Se o Samuel é um anjo... Ninguém escapa de Gênesis 4, onde a Bíblia diz que Adão se deitou com Eva, ela engravidou. Ah, pronto. Escapa eu não respondi ela. Escapa eu não respondi, né? Gabriel, deixa eu dar a oportunidade pra vamos lá. Responder. Você tem aí o Targum, é isso? Isso. Ok. Ó, E eu tenho outros também. Não, tudo bem. Vamos lá. Você tem o Targum aqui e você tem Gênesis 4, versos 1 aqui. Pronto. Você decide com que você fica. Não, tudo bem. Agora eu vou Gênesis falar. 4 Pronto, eu vou falar Gênesis 4 agora. diz que quem gerou Caim foi Adão Vou falar. e Eva. E agora tem o Targum Tá. dizendo Tá. outra coisa. Ó, a resposta... Com qual você fica? Tá. Essa é a questão. Tá, não, tudo bem. Ó, a resposta de Gênesis 4. Quando você pega o texto, Gênesis 4 diz: e Adão conheceu Eva, sua mulher, correto? E ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor do varão. E deu mais à luz a seu irmão Abel, correto? E diz e depois. E depois. Esse depois em hebraico Só que é esse tornar depois de um tempo. Tornar, acrescentar. Exato. Mais tarde. Isso. Você entendeu? Primeiro vamos questão de gêmeos e depois vamos questão da gravidez. Primeiro argumento sobre questão de gêmeos. Mas eu não falei... Ó, minha pergunta não foi sobre Gênesis 4. gêmeos, Sim, nem sim, sobre Gênesis gravidez. 4. A minha Gênesis pergunta 4. foi a paternidade. Sim, paternidade. A Bíblia diz que Vamos o lá. Adão se Me deitou com prova ela pra e ela verdade. concebeu. Deixa eu explicar. Pastor, Ó, não me quando a gente provou. pega Mateus 1,16, diz assim, presta atenção. E Jacó gerou a José, certo? Marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo, correto? Mateus Jacó 1,16. gerou a José, José é marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo, correto? Tá escrito isso. Mateus 1,16. Quando você lê isso, você tá lendo assim, ó, você vê que Jacó gerou Jesus de Maria. Se você ficar com esse texto dessa forma, e você for interpretar ele, calma aí, presta atenção. Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. O que eu quero dizer? Se você pegar esse texto dessa forma e você não mergulhar nele e você pegar a história do Evangelho e ver que o Espírito Santo pairou sobre Maria, você vai falar: José é o pai de Jesus, correto? Só que José não é o pai de Jesus. E eu quero fazer essa analogia em comparação a Gênesis. Mas lá fala que ele se coabitou? Que ele coabitou? Aqui fala que José coabitou com Maria? Não fala. Então, não, tá mas... Não, Depois, não acabou. depois de Calma conceber aí. Jesus, sim. Calma, essa é uma parte. Segunda questão. Isso aqui é a parte apenas para fazer uma Analogia. Então, uma mas analogia essa para parte falar. já não serve. Porque o texto de Adão diz que ele coabitou com Eva, Tudo meu bem, Deus. mas calma aí. Olha ele! Diz que coabitou. De uma coabitação veio 2 filhos, correto? Não. Não. Ali não foi coabitar novamente. Você sabe que no versículo seguinte fala: e Então, tornou Adão conhecer novamente. Se eles são gêmeos é uma boa conversa, mas não é o tema aqui. Sim. Mas ele deitou com ela e ela teve Caim. Esse é o Tudo ponto. bem.
Se são gêmeos. Vamos pressupor que são gêmeos. Podemos pressupor isso? Não, podemos supor, mas é que ainda pior. A gente pra pega você. Thomas Koch, pega Calvin. Não. São gêmeos, correto? Porque a ideia é um concebimento e nasceu esses dois, correto? Não, é que assim, e depois ela Então, tornou vamos lá. E depois deu à luz Abel, tal. É possível que pode ser gêmeos, mas não. A questão minha é a paternidade. Não, tudo bem. Agora vamos lá. Como eu interpreto Gênesis 4, à luz de Gênesis 3? Qual que é a explicação sobre isso? Primeira coisa, quando a gente vê sobre Gênesis 3, eu pressupondo que as duas descendências ali foi o sexo com a serpente e o sexo com Adão. Que não aparece sexo tudo com bem. ninguém no texto. Eu volto a dizer, você tem questão metafórica, você tem questão literal, você tem uma construção. Eu volto a dizer, não vamos... tem nenhuma metáfora sexual. Mas como não nem- tem? Calma, Eles estão eu citei nu, pra- pastor César. eu Estão citei a fazendo o questão quê? da Nu, nudez, pastor César. Abriu os eu olhos, citei a pastor questão- César. O senhor não Pastor- quer admitir que das- tem sexo, é não, diferente. não, calma, Mas eles não, viram não que é estão isso. nu, pastor Não, César. Pastor Gladys. Pastor Gladys, Pastor Pastor Gabriel, O vamos que é lá. que faz Só um um homem e uma mulher Calma, nu, pastor calma, César? Mantenha Meu calma, Deus. Pastor Gladys. Vamos ao É que o pastor seguinte. César quer deturpar o texto, dizendo Ele que não no quer não. deturpar o Gênesis texto. 3 Ele não tem. quer deturpar o Eles texto. viram nu. Ele não, Pastor Gladys. na verdade, você Aí tá ele com- não quer ele não aceitar. quer deturpar Ele o não quer texto, irmão. aceitar. Ele não tá querendo Pastor César não quer aceitar. Pastor Miúdo. Eles Pastor César, vamos marcar eu, senhor, tudo Miúdo, bem? Gabriel, Miúdo. Pastor, vamos lá. Não vamos perder a educação. Senhor, uma pessoa educada, calma. Vamos lá. Agora, questão é meio-dia que eu quero 24, não dá tempo. Nós temos agora Posso considerações terminar finais. 30 segundos? Nas suas considerações finais, você posso faz falar. isso. Tá, tudo bem. Ótimo. 3 minutos considerações finais, 3 minutos o pastor César, considerações finais. Tudo bem. Ok? A enquete está lá, já deram mais 1 minuto. Deram mais um minuto? 4 para um, 4 para outro. Dois. Ok? Dois e Vamos falar dois. dois, Ótimo, ok. pastor. Ótimo. Não vou aqui nem perder tempo, enquete, Deixa eu depois a falar, gente vê o primeiro que ele já resultado. fala, tá? Vai lá. Obrigado. Vamos marcar nós dois, entendeu? Acho que a gente vai conseguir construir mais em cada ponto. Tempo na tela aí, é isso. 2 e 2. Vamos lá. A resposta sobre Gênesis 4. A gente tem 2 caminhos aqui a seguir, certo? O primeiro caminho é o quê? A questão pressupor gêmeos, ou seja, um concebimento nasceu os dois. E qual que é a ideia? Quando você pega Gênesis 1 e Gênesis 2, não existe um intervalo temporal. Não existe um intervalo temporal. Você pega o capítulo 2 e esse capítulo 2, ele dá apenas alguns detalhes do que já aconteceu no capítulo passado. Sabe sobre isso, né? Então, a ideia aqui em Gênesis 4 é a mesma coisa. Que Adão conheceu Eva, sua mulher, se referindo já ao que aconteceu no capítulo 3. Você entende? Não existe um lapso temporal. Presta atenção. Esse é o primeiro caminho. Pode ser refutado, claro, dizendo que existe um lapso temporal. Só que a gente vai para o segundo caminho. O segundo caminho tem uma meia dificuldade, porque é meio bizarro. Porque você vai acreditar que o fazer sexo é aquela conclusão que você chegou. E se não for dessa forma, se não existe um lapso temporal aqui... Só que isso que eu tô falando sobre lapso temporal, não sou eu também. O Dr. Francis, né, que é um teólogo, ele defende que isso aí aconteceu já no passado porque Deus deu uma ordem para eles multiplicarem e frutificarem, entendeu? Eles não desobedeceram essa ordem. Então, aparentemente, isso teria acontecido antes, entendeu? Isso teria acontecido antes. Então, o debate é maior em relação a isso. Só que um segundo caminho a seguir seria a questão que você tinha falado antes, que não seria o sexo só teve com Adão depois da queda, só que antes foi a serpente com Satanás, fizeram um bacanal lá. É uma ideia meio estranha, né? Só que seria um segundo caminho também. Mas, enfim, eu acredito que a gente poderia marcar o senhor. É o privilégio de estar aqui, o pastor Juliano, o pastor César. Vamos fazer o seguinte, suas redes sociais. Redes sociais? O que eu tenho? Não, eu tenho um WhatsApp. Pastor Gladys. Eu tenho um WhatsApp, 119-4075-0718. Se alguém quiser entender um pouquinho mais... O senhor tem 2 minutos, conclua e deixe as redes sociais para encontrar o senhor, Pastor igreja. César, pastor Juliano, muito obrigado por esse grande privilégio. Eu gostaria de deixar um caso de uma superfecundação heteroparental, de uma mulher conceber de 2 homens, um fenômeno, uma anomalia que aconteceu em 2009, de uma mulher que deu à luz de uma criança chamada Julia Goldberg. E ela teve uma relação com seu esposo e traiu seu esposo. Depois de 2 semanas e meia, ela concebeu. Depois, está aqui, é ciência. Vou deixar com o senhor que isso aconteceu, tá ok? Essa superfecundação heteroparental que a Eva teve 2 filhos gêmeos, ok?
Muito obrigado. Nossa rede social é Tabernáculo da Vida, ali no YouTube. Nós temos várias mensagens, principalmente o rastro da serpente, porque o rastro da serpente não temos tempo hábil para provar para o pastor César. Paulo combateu em Éfeso com bestas. Quem é aquelas bestas? O que é que ele estava falando? O que é que ele estava trazendo alusão àquelas bestas? Quando ele estava escrevendo a Tito, ali aquele profeta, os cretenses são bestas ruins, ventres preguiçosos. O que é que Paulo estava falando? Então, essa semente tem muito a ver, está hoje, são sementes intelectuais, grandes, gigantes, em conhecimento para torcer as escrituras para seu bel prazer. Pastor Gladson, Gabriel, muito obrigado pelo debate. Muito obrigado, viu? Em nome da Musical FM, que Deus os abençoe. Amém. Pastor César. Bom, sempre um prazer, né, teologar, falar um pouquinho a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus, das suas doutrinas. Gênesis capítulo 4 é muito claro no texto que o Adão coabitou com Eva e ela engravidou e deu à luz Caim. E disse, eu tenho aqui um varão, depois ganhou o Abel, tal. Se eles são gêmeos ou não, acho que não é uma... Alguns podem entender que sim, outros que não. Eu acho que é possível que sejam gêmeos, mas não precisa matar nem morrer por conta disso. Mas a questão é o Caim. Em Gênesis capítulo 3, não existe nenhum tipo de vestígio, no sentido de que a Eva fez sexo com a serpente. Se ela fez, o Adão também fez. Por quê? Porque o capítulo 3 fala que depois que ela comeu o fruto, ela deu para o seu marido o fruto, e o marido também participou. Se comer o fruto significa fazer o sexo, então Adão e Eva também fizeram. Eu perguntei, o Adão transou com Satanás? O Adão é homossexual? O Adão é zoofilista? O Adão, sei lá o nome que se dá a isso. Não é, essa possibilidade, ela é nula no texto. Repito, qualquer pessoa, não precisa ser cristão, não precisa ser evangélico, não precisa ser teólogo, não precisa saber hebraico, não precisa saber nada. Leia capítulo 3 de Gênesis. 100 pessoas vão ler capítulo 3 de Gênesis, que não conhecem nada sobre esse assunto. Aí você pergunta para os 100, a Eva transou com quem aí nesse texto? Eles vão dizer com ninguém. Nesse texto aqui, com ninguém. Qualquer pessoa que tem interpretação de texto, que é alfabetizado, significa que não sendo enfim, eu não quero ser duro nem nada, mas essa ideia é uma ideia herética e concebida. Quando você vem para a Bíblia com a ideia concebida, aí você faz a Bíblia dizer o que você quer que ela diga. Então o texto não diz nada disso. A Bíblia... mas eles estavam nus. O Isaías pregou nu 3 anos. Ele estava transando com todo mundo? Estava com quem lá? Com a cidade de Jerusalém inteira. Uma representação. Pregou para a cidade inteira nu. Significa que ele transou com as pessoas? Ele estava numa representação. Entende? Então, essa ideia... a Bíblia é a revelação de Deus. A revelação sai do texto para nós. Quando você tem alguma coisa que você coloca dentro do texto, aí essa mistura geralmente não dá certo. Então, fiquemos com o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 4 diz, Adão se deitou com Eva, sua esposa, ela concebeu e teve Caim. E eu não usei esse assunto por conta do tempo, né? No capítulo 4, o Caim, quando vai cair, Deus vai lá e fala para o Caim, se você melhorar, isso não pode ser aceito, não sei o quê. Se é uma coisa genética, não tinha saída. Então era verdade? Deus não era? Então, eu acho que vamos ficar com o que a Bíblia diz, que é melhor. Eu agradeço, Deus abençoe. Minhas redes sociais é @César Cavalcante, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Quero convidar o pessoal para participar do curso de hebraico que vai começar agora no começo do mês, com aulas ao vivo. É bem barato, é só entrar lá na minha rede social, no @César Cavalcante, tem lá no link na bio. Vou deixar aqui também Já vai pegar um inscrito, já vou me inscrever. Não. Já vou me inscrever para o curso. Eu te dou gratuitamente. Vai ser um privilégio. Vai ser um privilégio. Vai ser um privilégio. Então, é isso aí. Deus abençoe. Obrigado, pastor César.